Imagine caminhar por um corredor de hospital fracamente iluminado, quando de repente um filhote minúsculo, com olhos cheios de dor e lágrimas quase humanas, corre em sua direção. Que dor oculta se esconde por trás desses olhos? Fique conosco enquanto desvendamos uma história que tocará seu coração e o emocionará. O famoso Hospital St. Mary's, conhecido por seu atendimento impecável e corredores meticulosamente bem cuidados, estava envolto em uma atmosfera quase surreal. As luzes de neon lançavam reflexos suaves e dançantes no chão gelado, como se sussurrassem segredos de tempos passados. Em meio à agitação usual de pacientes e da equipe médica ocupada, um evento inesperado estava prestes a romper a rotina. Um pequeno filhote desgrenhado, com a pelagem molhada da neve derretida, correu para a sala de emergência. Suas orelhas caídas e seu choro de desespero ecoaram como um pedido sincero de ajuda. A pequena criatura chamou a atenção de todos os presentes. Seus gemidos carregados de solidão e abandono silenciaram instantaneamente o burburinho do ambiente, deixando tanto os funcionários quanto os pacientes se perguntando o que poderia ter levado aquela alma frágil a buscar ajuda em um lugar tão frio e impessoal. O Dr. Andrew Miller, um médico respeitado e compassivo que estava terminando um longo plantão, foi o primeiro a notar a cena comovente. Quando os olhos lacrimosos do filhote encontraram os seus, uma onda de empatia o invadiu. "O que houve, pequeno?" murmurou ele suavemente, inclinando-se para confortar a criatura frágil. Naquele momento, cada lágrima nos olhos do filhote contava uma história oculta de perda e saudade que ninguém no hospital esperava ouvir. Justo quando o Dr. Miller segurou o filhote trêmulo, um som alarmante rompeu o silêncio, o uivo distante de sirenes que se tornava mais alto a cada segundo, acompanhado por luzes piscantes que começaram a iluminar a entrada do hospital. O que começou como um encontro terno e misterioso rapidamente se transformou em um enigma que logo envolveria toda a instituição. Esta é a história de um filhote cuja corrida inocente e chorosa até um médico bondoso desencadeou uma série de eventos que abalaram os alicerces do Hospital St. Mary's. Uma história de esperança, tristeza e da força inesperada que pode surgir até dos menores atos de vulnerabilidade. O mistério se aprofunda. O Dr. Andrew Miller sempre se orgulhou de sua conduta profissional, cultivada ao longo de décadas de prática no Hospital St. Mary's. Naquela tarde de inverno, enquanto encerrava mais um longo turno, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem do filhote que, de maneira inesperada, invadiu seu mundo. Nos corredores estéreis e fracamente iluminados do hospital, a calma profissional de Andrew estava prestes a se chocar com uma emoção tão intensa que alteraria para sempre o curso de sua noite, e talvez de sua vida. A rotina do hospital seguia seu ritmo habitual. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, médicos analisavam prontuários, visitantes preenchiam as salas de espera com sussurros de esperança e preocupação. No entanto, mesmo no meio desse caos organizado, um senso de dignidade silenciosa permeava os corredores. O St. Mary's não era apenas uma instituição, era um santuário para aqueles que precisavam. E foi nesse espaço sagrado que o pequeno filhote fez seu silencioso apelo por ajuda. A equipe do hospital logo começou a chamar carinhosamente o filhote de Buddy. Seus olhos, grandes demais para seu tamanho, pareciam carregar o peso de uma dor indescritível. Nos minutos que se seguiram à sua dramática entrada, sussurros começaram a circular entre os funcionários do plantão noturno. Alguns especularam que a pequena criatura poderia ter escapado de um abrigo próximo, enquanto outros se perguntavam se ele simplesmente havia vagado para dentro do hospital em busca de calor. Mas ninguém conseguia explicar o desespero estampado em seu olhar. Dr. Miller, que ainda segurava Buddy em seus braços, sentiu seu coração amolecer a cada carinho que dava no pequeno animal. O estado frágil do filhote tocou uma parte profunda de sua alma, lembrando-o de que a cura não se limitava apenas ao corpo humano, mas frequentemente se estendia ao espírito. Ao levar Buddy para um canto tranquilo da sala de emergência, os pensamentos de Andrew vagaram para o seu próprio passado, para um tempo em que a compaixão foi sua âncora em meio às incertezas da vida. "Você está seguro agora, pequeno?" murmurou ele com uma voz gentil e tranquilizadora enquanto examinava o corpo trêmulo de Buddy. Foi então que Andrew percebeu algo estranho, uma pequena etiqueta pendurada na coleira de Buddy. A inscrição estava quase apagada pelo tempo, mas ainda era possível ler um nome:
Sam. A possibilidade de que esse filhote pertencesse a alguém mexeu com a consciência do médico. Do outro lado do corredor, a enfermeira Evelyn Ramirez, conhecida por sua abordagem empática e anos de dedicação ao hospital, observava a cena com atenção. Dr. Miller, disse ela suavemente, aproximando-se com preocupação nos olhos. Eu já vi esse filhote antes. O quê? Como assim? Perguntou Andrew, surpreso. Ele tem vindo aqui todas as noites na última semana. Sempre nesse estado. As palavras de Evelyn enviaram um calafrio pela espinha do médico. Por que um filhote tão pequeno voltaria sempre ao mesmo lugar? Que dor invisível o compeliria a procurar refúgio ali? Enquanto os dois refletiam sobre o mistério das visitas noturnas de Buddy, a tensão no hospital aumentava. Do lado de fora, o som das sirenes misturava-se ao burburinho de uma multidão que começava a se formar. As câmeras de segurança, normalmente vigilantes silenciosas da instituição, registravam uma atividade incomum na entrada. A fachada imaculada do hospital, mantida com tanto cuidado durante o dia, agora servia de testemunha silenciosa para o drama que se desenrolava. Um sentimento persistente de inquietação pairava sobre todos. A crescente presença policial sugeria que havia algo mais profundo acontecendo. Uma história muito maior do que apenas a corrida desesperada de um filhote de rua. Os colegas de Andrew, ocupados com suas rotinas, olhavam para a entrada com um misto de curiosidade e apreensão. Rapidamente, espalhou-se o rumor de que a história de Buddy poderia ser mais complexa do que imaginavam. Em meio à incerteza, doutor, Miller tomou uma decisão. Ele ficaria ao lado de Buddy, descobriria sua história e faria tudo ao seu alcance para ajudá-lo a encontrar a paz. Com a madrugada avançando e os corredores do hospital ficando cada vez mais silenciosos, pontuados apenas pelo zumbido constante das máquinas de monitoramento e pelos ocasionais chamados de emergência, Andrew e Evelyn começaram a conectar as pistas sutis que tinham à disposição. Mas quanto mais investigavam, mais as respostas pareciam se dissipar como ecos ao vento. Quem era realmente Buddy? E por que ele escolhia aquele hospital como seu refúgio? Cada pergunta sem resposta apenas aprofundava o mistério, deixando um rastro de dor que ressoava em todos os funcionários, especialmente naqueles que já haviam testemunhado muitas perdas ao longo dos anos. E enquanto o sol nascia sobre o Hospital St. Mary's, o enigma de Buddy continuava a assombrar Dr. Andrew Miller e a enfermeira Evelyn Ramirez. O que eles estavam prestes a descobrir mudaria suas vidas para sempre. Sarah Whitman cumprimentou-a com simpatia ao entrar, com Buddy cuidadosamente aconchegado sob um dos braços. Sou a Dra. Miller. Espero que possa me ajudar a entender algo sobre um pequeno filhote que parece nos visitar todas as noites. Os olhos de Sra. Whitman, nublados pela idade, mas afiados em sua percepção, suavizaram-se ao ouvir aquelas palavras. Oh, querida, sussurrou ela. Às vezes, os animais veem o que nós não podemos. Eles sentem a solidão que permanece por muito tempo depois que o amor se vai. Suas palavras apenas aprofundaram o mistério. Seria Buddy um elo com as histórias de amor perdido e tristeza persistente que assombravam Sra. Whitman há décadas? Andrew sentiu um aperto no peito, como se o pequeno filhote fosse um mensageiro de lembranças dolorosas, mas preciosas demais para serem esquecidas. Mais tarde, naquela manhã, o ritmo do hospital foi interrompido por uma onda de atividade. Um chamado soou pelo interfone, um alerta de que a polícia logo invadiria o hospital. Mas os oficiais não estavam respondendo a um crime. Eles investigavam uma série de denúncias anônimas sobre atividades suspeitas nos arredores do hospital. No meio desses acontecimentos, a presença de Buddy tornou-se o centro das atenções. Rumores começaram a circular entre os funcionários. Seria o filhote relacionado a algo muito mais sombrio do que um simples abandono? Teria ele testemunhado algo que não deveria ter visto? Na sala de descanso, a tensão crescia. Um grupo de enfermeiras, muitas delas mães ou avós, trocavam olhares preocupados. Não consigo evitar a sensação de que há mais do que o drama de um animal de rua, confessou uma enfermeira em voz baixa. Há uma tristeza nele, algo profundo, uma dor escondida. Suas palavras ecoaram dentro de Evelyn, que se lembrou das dificuldades de seu próprio passado. Uma série de perdas e desafios que haviam deixado cicatrizes que só o tempo poderia curar. Ao mesmo tempo, o Dr. Miller lutava com seus conflitos internos. Seu compromisso com sua profissão de curar agora estava entrelaçado com uma missão pessoal
Descobrir a verdade por trás das visitas insistentes de Buddy. Mas o peso da responsabilidade era esmagador. Cada paciente que ele tratava, cada vida que tocava, lembrava-o da fragilidade da esperança. Estou começando a me perguntar, confessou baixinho para Evelyn, se este pequeno cão está tentando nos dizer algo, se ele é um símbolo da dor não dita que muitos de nós carregamos. A conversa foi abruptamente interrompida pela chegada da agente Martinez, uma presença gentil, porém firme, que supervisionava a operação policial. Dr. Miller, enfermeira Ramírez, disse ela em um tom respeitoso, porém urgente. Recebemos várias ligações relatando comportamentos incomuns no hospital. Precisamos saber se isso está relacionado a algum incidente em andamento. Andrew trocou um olhar breve com Evelyn. Ambos concordaram silenciosamente que o envolvimento da polícia só adicionava camadas ao mistério, ao invés de esclarecê-lo. A agente Martinez continuou. Não estamos aqui para acusar ninguém, apenas para garantir a segurança de todos. Mas, se este cãozinho tiver alguma ligação com o que estamos investigando, por favor, nos informem imediatamente. Andrew garantiu que manteriam um olhar atento sobre Buddy e compartilhariam qualquer informação relevante. No fundo, ele se perguntava se o fato de o filhote ter escolhido aquele hospital era realmente uma coincidência. À medida que o dia avançava, as interações entre os funcionários tornaram-se cada vez mais carregadas emocionalmente. As conversas sussurradas perto do posto de enfermagem giravam em torno de memórias compartilhadas de perdas e do poder curativo da bondade inesperada. Os olhos calmos e profundos de Buddy pareciam convidá-los a confrontar suas próprias tristezas enterradas e a encontrar conforto na presença de outro ser vivo que também sofrera em silêncio. Ao meio-dia, a polícia havia concluído sua inspeção preliminar e deixado o hospital com mais perguntas do que respostas. Mas para o Dr. Miller e a enfermeira Ramírez, uma verdade tornou-se cada vez mais evidente. As visitas noturnas do filhote não eram atos aleatórios do destino. Elas eram um chamado para encarar a dor negligenciada por tempo demais nos corredores estéreis do Hospital St. Mary's. E à medida que decidiam continuar investigando, sua determinação compartilhada oferecia um fio de esperança. A promessa de que, mesmo em meio ao mistério e ao desespero, a compaixão sempre iluminaria o caminho. No final da tarde, quando as sombras se alongavam pelos corredores do hospital e o burburinho da rotina começava a se acalmar, uma descoberta chocante rompeu a tênue tranquilidade. O Dr. Andrew Miller revisava novamente as gravações de segurança em um canto silencioso da sala dos funcionários quando algo chamou sua atenção. Um vislumbre breve, quase imperceptível, de uma figura ao fundo de uma das filmagens. Não era um paciente. Não era um membro da equipe. Era um indivíduo misterioso que parecia observar Buddy atentamente à distância. O coração de Andrew disparou enquanto ele rebobinava a gravação repetidamente. A cada vez, a imagem da figura encapuzada tornava-se mais nítida. Um homem cuja presença era tão enigmática quanto inquietante. Ele percebeu algo. As visitas noturnas de Buddy talvez não fossem apenas atos de luto. Elas podiam estar relacionadas a esse estranho, cuja observação silenciosa sugeria um segredo enterrado no passado do hospital. Incapaz de conter sua inquietação, o Dr. Miller correu até o posto da enfermeira Evelyn Ramírez. Evelyn, você precisa ver isso, disse ele, sua voz tremendo de um misto de medo e determinação. Juntos assistiram novamente às imagens em uma tela maior, na sala de segurança. A gravação granulada revelou lentamente um rosto parcialmente oculto pelas sombras. No mesmo instante, um calafrio percorreu a espinha de ambos. O homem na imagem tinha uma semelhança impressionante com um retrato que haviam visto nos arquivos esquecidos do hospital. Um retrato do renomado benfeitor Harold Sterling, cujo misterioso desaparecimento, décadas atrás, era cercado de rumores entre os funcionários mais antigos. Evelyn lembrou-se dos boatos de que Harold Sterling havia doado uma grande quantia para construir uma ala dedicada ao cuidado compassivo. Mas diziam que essa ala havia sido construída sobre promessas secretas e acordos nunca completamente explicados. Será possível? Zrenia começou ela, hesitante, com os olhos arregalados de incredulidade. O Dr. Miller a interrompeu. Acho que a plaquinha de identificação de Buddy pode ter uma pista. Ele pegou a inscrição desbotada na coleira do filhote e, à luz fraca, as letras quase ilegíveis pareceram formar um nome. Harold. A revelação chocou os dois.
Harold Sterling. Sua lenda havia se tornado quase mitológica na história do hospital. Poderia haver alguma conexão com as aparições inexplicáveis do filhote? Como se confirmando suas suspeitas, um súbito alvoroço ecoou pelos corredores. O interfone do hospital anunciou em tom urgente. A presença policial foi reforçada devido a novos desenvolvimentos. Mantenham a calma e relatem qualquer atividade incomum imediatamente. O coração do Dr. Miller acelerou. Seria essa mobilização policial relacionada ao mistério de Harold Sterling? Evelyn, com convicção suave, disse: precisamos ir mais fundo. Bade não é apenas um cão perdido. Ele é um mensageiro vivo de um passado que o hospital escondeu por tempo demais. Com a permissão relutante da administradora, o trio decidiu explorar os arquivos do hospital. A busca por respostas os levaria a um enigma mais profundo do que jamais imaginaram. E à medida que a noite caía, a sombra da investigação policial pairava sobre eles. Miller, a enfermeira Ramirez e Serata Carmichael começaram a juntar fragmentos de uma história que abalaria os alicerces do Hospital St. Mary. Na luz fraca da sala de arquivos, entre documentos amarelados e fotografias esquecidas, surgiu a primeira pista real, uma nota manuscrita escondida em um antigo livro de registros que dizia: para aqueles que buscam a verdade na lealdade, sigam as lágrimas silenciosas. Naquele momento, ficou claro que a corrida entre as lágrimas de Buddy não era simplesmente um ato de luto, mas a centelha que acenderia um mistério de décadas, ligando passado e presente em uma história de amor, perda e redenção. Após a chocante revelação sobre Harold Sterling e sua conexão misteriosa com Buddy, a atmosfera no Hospital St. Mary mudou drasticamente. Os corredores outrora silenciosos agora estavam cheios de conversas sussurradas, incerteza e uma sensação palpável de urgência, enquanto cada membro da equipe tentava reconciliar o passado com o presente. O Dr. Andrew Miller estava sentado em seu pequeno escritório, a luz do abajur iluminando uma pilha de anotações manuscritas e documentos arquivados que ele e a enfermeira Evelyn Ramirez haviam reunido. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente enquanto ele relia o relato de Serata Carmichael sobre o desaparecimento de Harold Sterling e o inquietante folclore em torno de seu legado. Cada detalhe da descoberta, a etiqueta desbotada na coleira de Buddy, a imagem borrada da figura encapuzada e a nota enigmática nos arquivos, lhe deixava mais perguntas do que respostas. Não consigo me livrar da sensação de que estamos à beira de algo muito maior do que esperávamos, murmurou para si mesmo. Seu conflito interno não era apenas profissional, mas profundamente pessoal. Por anos, ele se orgulhara da racionalidade e da ordem de seu trabalho na medicina, mas naquela noite, emoções e mistérios que desafiavam a lógica começaram a enraizar-se em seu coração. Do outro lado do corredor, a enfermeira Evelyn Ramirez encontrava-se cercada por colegas preocupadas. Um pequeno grupo de enfermeiras experientes, muitas das quais haviam passado por suas próprias dores, reuniu-se em um canto tranquilo da sala de descanso. Seus rostos marcados pela preocupação trocavam histórias sobre eventos inexplicáveis do passado do hospital. Evelyn, sempre a ouvinte compassiva, conduzia a conversa com uma calma que desmentia a incerteza que sentia. Eu sei que é difícil de acreditar, disse baixinho para as enfermeiras atentas. Mas às vezes, as memórias e os segredos mais dolorosos encontram uma maneira de ressurgir quando menos esperamos. As visitas de Buddy podem ser a forma dele tentar nos dizer algo importante sobre as pessoas e a história que ignoramos por tanto tempo. Suas palavras ecoaram nas mulheres, muitas das quais haviam testemunhado de perto os efeitos da perda e do luto no coração humano. Suas expressões, uma mistura de ceticismo e esperança, suavizaram-se gradualmente à medida que começaram a considerar a possibilidade de que aquela pequena criatura fosse um elo vivo com um passado oculto. Enquanto isso, a senhora Louise Carmichael, administradora do hospital, recolheu-se ao seu escritório após a onda inicial de revelações. Por décadas, ela havia sido a guardiã da história do St. Mary, um papel que exigia tanto precisão administrativa quanto um profundo compromisso pessoal com o legado da instituição. Agora, com a redescoberta da história de Harold Sterling, ela sentia uma responsabilidade urgente de preservar não apenas a reputação do hospital, mas sua própria alma. A senhora Carmichael vasculhou registros antigos e fotografias desbotadas nos arquivos do hospital
parando para observar o retrato de Harold Sterling. A imagem do benfeitor, que um dia fora um símbolo de esperança e caridade, agora parecia envolta em mistério e melancolia. Sempre acreditei que nosso hospital foi construído com mais do que apenas conhecimento médico, confidenciou a um assistente de confiança. Ele foi construído sobre amor, sacrifício e, sim, até mesmo segredos. Devemos a Harold e a todos que vieram antes de nós a responsabilidade de honrar esse legado com honestidade e compaixão. A chegada do agente Martinez, que vinha acompanhando de perto os eventos do hospital, adicionou uma nova camada de complexidade à situação. Em uma conversa discreta na ala administrativa, ele tranquilizou a Sra. Carmichael e o Dr. Miller. Não estamos aqui para interferir no seu trabalho ou na sua história, garantiu Martinez. Apenas queremos garantir que, se algum elemento desse mistério representar um risco, estejamos preparados para agir. Sei que isso é incomum, mas, por favor, mantenham-nos informados. O Dr. Miller assentiu, embora seus olhos traíssem a turbulência interna. Não se trata apenas de risco, respondeu baixinho. Trata-se de compreender uma parte de nós mesmos que mantivemos oculta por muito tempo. E agora, sinto que todos nós somos chamados a confrontá-la juntos. Suas palavras ecoaram pela sala silenciosa enquanto ele organizava cuidadosamente as anotações e evidências descobertas. Conforme o dia avançava, os funcionários do hospital começaram a se ajustar à nova realidade. Pequenos ajustes foram feitos. Verificações mais frequentes das câmeras de segurança, conversas discretas com funcionários veteranos e até visitas a antigos colaboradores aposentados que poderiam lembrar mais detalhes sobre as contribuições e o desaparecimento de Harold Sterling. Um sentimento de camaradagem começou a emergir entre aqueles que haviam se envolvido no mistério, mesmo com a incerteza pairando sobre eles. Para muitas mulheres da equipe, tanto enfermeiras quanto administradoras, o desenrolar desse drama despertava memórias de suas próprias perdas e sonhos esquecidos. Nos olhos cheios de alma de Buddy, viam um reflexo de suas próprias lutas passadas, um lembrete de que, mesmo no crepúsculo da vida, podem existir momentos de profunda revelação. Nas noites tranquilas, durante pausas para chá nos plantões noturnos, elas compartilhavam histórias de amor e desilusão, encontrando força umas nas outras enquanto enfrentavam o enigma que ressurgia do passado. Ao final do dia, os mistérios antes isolados do legado de Harold Sterling e os eventos inexplicáveis envolvendo Buddy haviam se entrelaçado ao cotidiano do St. Mary. Embora o medo e a incerteza ainda permanecessem, cada membro da equipe, fosse o Dr. Miller, a enfermeira Ramirez, a Sra. Carmichael ou muitos outros, começou a se adaptar. Eles aceitaram o desafio como um chamado à ação, decidindo honrar o passado, proteger o presente e construir um futuro onde cada lágrima escondida e cada segredo sussurrado finalmente encontrariam seu lugar à luz. À medida que o mistério de Harold Sterling e as aparições inexplicáveis de Buddy se aprofundavam no dia a dia do hospital, novos desafios surgiam de lugares inesperados. A busca coletiva pela verdade agora se via ameaçada por uma série de eventos adicionais que não apenas colocavam em risco sua investigação, mas também a frágil unidade que começava a florescer entre eles. Certo dia, enquanto o Dr. Andrew Miller revisava novas imagens das câmeras de segurança, recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz suave se identificou como Marian Collins, uma enfermeira aposentada que trabalhou no hospital durante os anos áureos de Harold Sterling. Seu tom era gentil, mas urgente. Dr. Miller, começou ela hesitante. Sei que vocês estão tentando desvendar o mistério de Buddy e Harold Sterling. Há algo que preciso compartilhar? Algo sobre uma promessa feita há muito tempo que pode estar relacionada a tudo isso. A imagem reverenciada e a oportunidade de renovar seu perfil público agora exigiam um delicado equilíbrio, ao mesmo tempo em que rumores começaram a circular entre a equipe do hospital sobre um novo e inesperado desdobramento. A alegação de que Buddy, o cachorrinho chorão, poderia ter uma conexão anterior com uma família ligada ao legado de Harold Sterling, um parente distante, identificado apenas como Senhor. Leonard Hay teria apresentado documentos sugerindo que Buddy havia sido parte da família.
descendente de uma linhagem de animais resgatados e cuidados por uma família benfeitora. Embora inicialmente descartada como boato, a possibilidade de que Buddy fosse mais do que apenas um cão de rua, mas sim um símbolo vivo da visão compassiva de Harold Sterling, acrescentava uma nova camada de complexidade para a equipe, especialmente para aqueles que já viam Buddy como um símbolo de esperança. Essa revelação era tanto reconfortante quanto perturbadora. Implicava que o mistério que estavam desvendando poderia ter uma relevância pessoal e histórica muito maior do que haviam imaginado. Em meio a esses acontecimentos, as tensões começaram a crescer internamente. O Dr. Miller, sempre guiado pela lógica e pela empatia, se viu dividido entre a necessidade de honrar o ilustre passado do hospital e as realidades práticas da administração de uma instituição médica moderna. Suas vigílias noturnas com Buddy agora se intercalavam com longas discussões com a enfermeira Ramirez e o administrador Carmichael sobre a viabilidade de reabrir antigos casos e honrar promessas esquecidas de Harold Sterling. "Devemos isso a ele", disse o Dr. Miller baixinho. "Mais do que podemos imaginar, determinado a ver seu sonho realizado não apenas para o hospital, mas para cada pessoa que passasse por suas portas. Suas palavras, embora carregadas de paixão, despertaram debates entre a equipe sobre onde traçar o limite entre honrar o legado e comprometer as operações atuais. À medida que os dias passavam, a pressão aumentava por todos os lados. As perguntas insistentes e as entrevistas meticulosas de Olivia Reed começaram a chamar a atenção não apenas da comunidade local, mas também de alguns benfeitores influentes que há muito apoiavam o St. Mary's. Embora esse interesse público trouxesse a promessa de apoio financeiro, também ameaçava revelar segredos que alguns preferiam manter ocultos. A intercessão dessas forças, o fantasma de um benfeitor benevolente, o apelo pungente de um cachorro perdido, o legado de uma promessa esquecida e a determinação incansável de uma jornalista transformava o Hospital St. Mary's em um verdadeiro drama vivo, no qual cada membro da equipe era ao mesmo tempo testemunha e participante. Ao final dessa semana turbulenta, ficou claro que o mistério estava longe de ser apenas a história de um cachorrinho solitário. Em vez disso, se entrelaçava em um rico tecido de histórias interconectadas, promessas do passado, luto não resolvido e o poder duradouro da compaixão. Cada novo desdobramento apresentava desafios que ameaçavam desviar sua missão, mas também oferecia a oportunidade de curar feridas antigas. Nos momentos de silêncio depois de cada dia agitado, quando a equipe se reunia em pequenos grupos para refletir, tornava-se evidente que sua jornada havia se transformado em algo muito maior do que uma simples investigação. Tornara-se uma busca compartilhada por redenção, unidade e o reacender da esperança em um lugar que havia testemunhado tanto milagres quanto dores. Quando o crepúsculo se instalou sobre o Hospital St. Mary's, o ar estava carregado de expectativa e de um estranho senso de perigo. Os corredores, antes tão familiares, agora pareciam sussurrar segredos no zumbido baixo das máquinas e no murmúrio distante de vozes ansiosas. Cada sombra parecia esconder uma história não contada, e cada lampejo de luz sugeria mistérios ainda não resolvidos. O Dr. Andrew Miller fazia suas rondas tarde da noite, seus passos ecoando pelos corredores quase desertos. Ele não conseguia se livrar da sensação de que o hospital não era mais apenas um local de cura, mas um teatro de segredos esperando para serem desvendados. Naquele mesmo dia, o oficial Martinez mencionara um relatório peculiar, uma denúncia anônima sugerindo que alguém fora visto rondando os arquivos do hospital momentos antes de uma oscilação de energia ocorrer. Embora o incidente tenha sido rapidamente descartado como uma falha técnica, uma dúvida persistente se instalou na mente de Andrew. Teria sido apenas coincidência? Ou haveria uma mão invisível manipulando os acontecimentos das sombras? Enquanto isso, a enfermeira Evelyn Ramirez estava ocupada cuidando de uma paciente idosa particularmente angustiada no quarto 217. No entanto, mesmo enquanto oferecia palavras gentis e conforto, sua mente continuava retornando às pistas enigmáticas que haviam descoberto. Aqueles que buscam a verdade na lealdade, sigam as lágrimas silenciosas. A frase se repetia em sua mente como um eco constante. Seria apenas uma lembrança da antiga promessa de Harold Sterling ou uma instrução direta para eles? Toda vez que Buddy choramingava suavemente ao fundo,
Evelyn sentia como se a pequena criatura estivesse insistindo para que continuassem, como se sua dor fosse a chave para desvendar uma verdade mais profunda. Em um canto mal iluminado da ala administrativa do hospital, Luiz Carmichael examinava uma coleção de documentos recém-descobertos. Esses papéis, recuperados de um armário trancado nos arquivos, continham referências a reuniões clandestinas e instruções codificadas sobre as iniciativas filantrópicas de Harold Sterling. Um documento em particular chamou sua atenção. Uma carta que mencionava o guardião das esperanças perdidas e aludia a um encontro secreto que teria ocorrido nos terrenos do hospital. O coração de Carmichael disparou ao perceber que essas pistas não eram apenas relíquias isoladas do passado, mas indícios ativos que poderiam redefinir todo o legado do St. Mary's. No momento em que a tensão atingia seu auge, uma série de eventos inesperados começou a se desenrolar. Olivia Reed, a jornalista determinada, conseguiu uma entrevista exclusiva com uma pessoa misteriosa que afirmava ter sido uma confidente próxima de Harold Sterling. A entrevista, realizada em um canto escuro de uma cafeteria local, foi repleta de declarações enigmáticas. Harold Sterling sempre acreditou que a verdade era um presente envolto em dor, sussurrou a fonte, sua voz ligeiramente trêmula. Ele deixou mais do que dinheiro e memórias. Deixou um desafio para aqueles corajosos o bastante para seguir suas lágrimas silenciosas. As palavras de Olivia despertaram intriga em toda a comunidade, e logo rumores sobre um benfeitor oculto começaram a circular nas redes sociais e nas conversas entre os funcionários do hospital. De volta ao hospital, as câmeras de segurança registraram uma série de eventos incomuns. Em um vídeo desfocado, uma figura envolta em um terno escuro foi vista entrando na área de armazenamento próxima aos arquivos. Seu rosto estava obscurecido e seus movimentos eram deliberados, como se estivesse refazendo passos que poucos conheciam. Embora as imagens tenham sido rapidamente consideradas inconclusivas, alimentaram especulações crescentes. À medida que as tensões aumentavam, a atmosfera no hospital se tornava cada vez mais carregada. Em conversas sussurradas entre os funcionários do turno da noite, teorias surgiam. E se Bud não for apenas um cachorro de rua, mas um mensageiro? Sugeriu uma enfermeira. O Dr. Miller, que sempre fora o centro de calma em meio à tempestade, sentiu a crescente pressão para agir. Estamos em uma encruzilhada, confidenciou a Evelyn durante uma breve pausa. E cada momento que atrasamos, o mistério se aprofunda. Lá fora, a noite ficava mais fria. O som distante de sirenes se misturava ao tamborilar suave da chuva contra as janelas, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para o que estava por vir. Ele insinuou uma conexão clandestina entre alguém do passado e um membro atual da equipe do hospital. Sabia que uma investigação mais aprofundada não apenas lançaria luz sobre as promessas ocultas de Harold Sterling, mas também poderia revelar conexões entre seus próprios colegas que permaneceram adormecidas por muito tempo. Enquanto isso, a enfermeira Evelyn Ramirez, que passou a tarde revisando meticulosamente o arquivo de cartas de Harold Sterling, começou a entrar em contato com suas amigas de longa data entre as enfermeiras veteranas do hospital. Durante as tardes, enquanto saboreavam xícaras de chá de camomila na sala de descanso, trocavam memórias de histórias sussurradas, transmitidas através das gerações de cuidadores. Uma enfermeira, Margaret, lembrou-se de como a generosidade de Sterling uniu o hospital em tempos difíceis. "Lembro-me", disse Margaret suavemente. "Quando eu era uma jovem enfermeira, todos nós acreditávamos que até mesmo uma única lágrima poderia trazer um milagre. Agora, ao olhar nos olhos tristes de seus colegas e ouvir novamente as palavras de Sterling, parecia que aqueles milagres estavam chamando por eles." Essa intimidade silenciosa entre as enfermeiras forjou uma nova determinação coletiva. Elas decidiram formar um círculo informal de legado que se reunia regularmente para compartilhar histórias pessoais de perda, esperança e cura. Nessas reuniões, a dor do passado se misturava a um otimismo cauteloso pelo futuro. Suas experiências compartilhadas lembravam a todos, funcionários e pacientes, que por trás de cada fachada profissional havia um coração que conhecia tanto a dor profunda quanto o amor verdadeiro. Por outro lado, Lasra Louise Carmichael começou a passar suas tardes na sala de arquivos esquecida do hospital. Cercada por papéis amarelados e fotografias desbotadas, examinava registros não apenas das doações de Harold Sterling, mas também das histórias familiares e das anotações de pacientes.
Lá, ela descobriu uma série de cartas escritas pelo próprio Sterling. Cartas endereçadas àqueles que cuidam com o coração e aos guardiões da esperança. Cada palavra ressoava com seu próprio senso de responsabilidade. Ela começou a perceber que preservar o legado do hospital exigia mais do que estabilidade financeira. Era necessário cultivar as conexões humanas que sempre definiram o St. Mary's. A determinação silenciosa da equipe logo chamou a atenção de Olivia Haight, a incansável jornalista cujas entrevistas já haviam insinuado a existência de um benfeitor oculto. Olivia marcou uma reunião com um ex-administrador do hospital que havia trabalhado diretamente com Sterling. Durante um jantar discreto em um restaurante local, o ex-administrador, Sr. Raymond, falou sobre um comitê secreto que Sterling havia formado. Um grupo dedicado a preservar o espírito de compaixão muito tempo depois de seu desaparecimento. Harold acreditava, Raymond confidenciou, tremendo levemente, que cada ato de bondade, cada lágrima derramada de tristeza ou alegria, fazia parte de um grande mosaico. Ele queria que uníssemos esses fios para que nenhuma história jamais se perdesse. As palavras de Raymond tocaram Olivia profundamente, e ela começou a ver o mistério se desenrolando não como uma série de eventos isolados, mas como um mosaico de vidas entrelaçadas pelo luto compartilhado e pela redenção mútua. De volta ao hospital, um encontro casual no pátio conectou dois aspectos aparentemente distintos do mistério. O Dr. Miller, enquanto caminhava para clarear a mente, encontrou-se com a agente Martinez na entrada principal. Sob a luz fraca de um poste, a agente revelou seu interesse pessoal na investigação. "Minha irmã trabalhou aqui por anos", ela disse em voz baixa. "Lembro-me dela me dizendo que o hospital não era apenas um prédio, mas um testemunho vivo de compaixão e perseverança. Ver tudo isso se desenrolar me faz acreditar que até aqueles que foram esquecidos pelo tempo podem nos guiar, se soubermos ouvir." Suas palavras tocaram Andrew. E naquele momento, ambos reconheceram que o mistério era tanto sobre curar antigas feridas, quanto sobre descobrir verdades ocultas. Conforme os dias passaram, os vários enredos começaram a se entrelaçar. O círculo informal de legado, as descobertas nos arquivos e as entrevistas sinceras com ex-funcionários criaram uma narrativa compartilhada que aproximou a todos. Buddy, o pequeno filhote de olhos lacrimejantes, tornou-se um símbolo vivo de todas essas histórias convergentes. Sua presença no hospital não era mais uma simples curiosidade, mas um lembrete do poder duradouro da lealdade e da compaixão. Um farol que incentivava todos a continuar, apesar das sombras do passado. Nos momentos de silêncio, os funcionários trocavam olhares pelos corredores, reconhecendo silenciosamente suas histórias entrelaçadas. Um toque gentil no braço, um sorriso compreensivo, transmitiam que todos faziam parte de uma narrativa maior, uma história que atravessava décadas, transcendia a perda e celebrava os triunfos silenciosos do espírito humano. Ao final de uma tarde particularmente reflexiva, quando o hospital começava a encontrar um novo ritmo de esperança cautelosa e busca coletiva pela verdade, o Dr. Miller percebeu que o mistério de Sterling e as mensagens silenciosas de Beatty não eram mais um fardo a ser carregado sozinho. Tornou-se uma jornada compartilhada, uma jornada que unia passado e presente, conectando a história pessoal de cada cuidador ao legado coletivo do hospital. Nessa jornada compartilhada, cada conversa sussurrada, cada gesto terno e cada memória sincera se tornavam fios em um mosaico de cura. Um mosaico que prometia que nenhuma lágrima, por mais silenciosa que fosse, seria em vão. Mas à medida que o outono se transformava em um inverno frio no Hospital St. Mary's, o murmúrio gentil de memórias compartilhadas e esperança silenciosa começou a se transformar em uma maré crescente de conflito e urgência. O que começou como uma busca por legados ocultos e cura gentil estava se tornando uma batalha pela verdade. Uma batalha que ameaçava romper os frágeis laços que uniam a equipe. Em uma tarde tempestuosa, o Dr. Andrew Miller se encontrou com a enfermeira Evelyn Ramirez e a enfermeira Louise Carmichael na sala de conferências do hospital. O clima estava tenso enquanto revisavam os últimos acontecimentos. Na mesa havia uma pilha de documentos recém-descobertos nos arquivos, junto com gravações de chamadas anônimas e imagens de uma figura não identificada vista perto da sala de registros restritos. A voz normalmente calma e controlada do Dr. Miller tremia ao dizer: "Esses documentos sugerem que alguém tem interferido no legado de Harold Sterling.
E temo que não seja uma mão bem intencionada. Na frente dele, os olhos da Sra. Carmichael brilharam com uma mistura de determinação e preocupação. Se isso for verdade, significa que há forças em ação que querem enterrar esses segredos para sempre. Ela afirmou: tenho recebido mensagens perturbadoras de fontes anônimas nos alertando para parar com a investigação. É como se alguém estivesse desesperado para manter o passado escondido. Do lado de fora da sala de conferências, a tensão havia se espalhado pelos corredores. No meio dessa crise crescente, o mais recente artigo de Olivia Reed foi publicado no noticiário local. Seu título, O Escândalo do St. Mary, a batalha oculta pelo legado de um hospital, chocou a comunidade. A matéria descrevia vividamente os conflitos internos, com relatos de testemunhas sobre reuniões secretas e tentativas de figuras poderosas para silenciar a investigação. A crescente pressão fez com que a administradora Sra. Michael chegasse a um ponto crítico. Deveria cooperar plenamente com a investigação pública ou tentar uma resolução interna discreta? Em uma reunião noturna com o Dr. Miller e um pequeno grupo de administradores de confiança, ela declarou: se tentarmos esconder esses segredos por mais tempo, corremos o risco de perder não apenas nosso legado, mas também a confiança que levou décadas para construir. Nossa comunidade vive em nós. Devemos enfrentar isso de frente, mesmo que signifique expor verdades dolorosas. O Dr. Miller, dividido entre seu compromisso com a cura e o dever de revelar a verdade, lutava com um conflito interno que ameaçava paralisá-lo. Toda vez que vejo os olhos lacrimejantes de Buddy, lembro-me do preço do nosso silêncio, admitiu, sua voz mal audível sobre a tempestade que rugia lá fora. Temo que, se não agirmos agora, o dano será irreparável. À medida que a meia-noite se aproximava, o hospital tornou-se um campo de batalha de ideologias e emoções. A investigação policial se intensificava, com a oficial Martinez conduzindo silenciosamente, mas com determinação, uma investigação sobre as invasões aos arquivos. Ao mesmo tempo, uma facção da equipe, liderada por alguns membros do Círculo do Legado, começou a organizar um fórum público, uma reunião na cidade para responsabilizar a administração do hospital. O plano era apresentar as evidências descobertas e convidar a comunidade a opinar sobre o futuro do hospital. Em um momento final e tenso antes do fórum planejado, o Dr. Miller encontrou-se em particular com a enfermeira Evelyn Ramírez em uma escada fracamente iluminada. Estamos em um ponto de virada, Evelyn, sussurrou, seus olhos refletindo determinação e vulnerabilidade. Sei que a verdade pode doer, mas acredito que também pode nos curar se tivermos coragem de encará-la. Evelyn estendeu a mão trêmula enquanto segurava a dele. Devemos isso a Harold Sterling, a Buddy e a todos que um dia confiaram neste hospital. Deixar que a verdade brilhe na escuridão, respondeu em uma voz determinada. Com a tempestade lá fora espelhando a turbulência interna, o palco estava montado. Os conflitos chegaram a um ponto crítico, com segredos prestes a serem revelados e cada decisão carregando o peso do passado, do presente e do futuro de St. Mary's. A tensão no hospital atingiu seu ápice quando os segredos do passado colidiram com as exigências do presente. Sob o peso das crescentes evidências e do escrutínio público, a equipe e a administração foram forçadas a uma série de confrontos que, no fim, definiriam o futuro da instituição. Nas primeiras horas de uma noite tempestuosa, o Dr. Andrew Miller e a enfermeira Evelyn Ramírez foram chamados para uma reunião de emergência na principal sala de conferências do hospital. O ambiente estava repleto de vozes diversas, administradores seniores, representantes do conselho do hospital e alguns membros-chave do Círculo do Legado. À cabeceira da mesa, uma senhora, Louise Carmichael, visivelmente exausta, mas resoluta, dirigiu-se ao grupo reunido. Estamos em uma encruzilhada, começou em um tom tanto urgente quanto reflexivo. As evidências que reunimos e a crescente pressão da comunidade e da mídia não nos deixam escolha senão enfrentar as partes ocultas de nossa história. Devemos decidir se revelamos todo o alcance do legado de Harold Sterling, com toda a sua dor e promessas, ou se continuamos em silêncio, arriscando a erosão ainda maior da confiança. Quase imediatamente, uma discussão acalorada começou. Um membro do conselho, com a voz tingida de indignação, bateu a mão na mesa com raiva. Isso é inaceitável. Construímos nossa reputação sobre dignidade e compaixão.
Se essas revelações destruírem nossa imagem, perderemos tudo o que nossos pacientes acreditam. Suas palavras foram recebidas com murmúrios de concordância por alguns, enquanto outros trocavam olhares preocupados, sabendo que esconder a verdade poderia causar feridas ainda mais profundas. O Dr. Piller levantou-se com uma expressão séria e determinada. Entendo o medo da exposição, disse firmemente, mas esconder essas verdades só gerará desconfiança. As lágrimas de Buddy, os documentos secretos, as invasões domiciliares, tudo faz parte de uma história que exige resolução. Devemos isso a Harold Sterling, a nossos pacientes e a nós mesmos, enfrentar isso de frente. Naquele momento, uma representante da polícia local, a agente Martinez, juntou-se à reunião por chamada de vídeo, dando ao encontro um ar de seriedade ainda maior. Quero deixar uma coisa clara, afirmou em um tom medido, mas firme. A investigação em andamento sobre as invasões aos arquivos não é dirigida contra vocês individualmente. Trata-se de garantir que, se houver alguma atividade criminosa relacionada à manipulação de documentos históricos, lidemos com isso de forma apropriada. Peço que cooperem plenamente com a investigação. A tensão atingiu o ápice quando o mais recente artigo de Olivia Reed começou a circular, tanto em versão impressa quanto online. A manchete era clara: St. Mary's à beira do abismo. Legado, mentiras e um hospital em crise. Olivia, que agora estava presente na reunião para documentar os acontecimentos em tempo real, desafiou a administradora. Senhora Carmichael, disse em tom firme, como justifica esconder esses segredos quando o público tem o direito de saber? A transparência não é o único caminho para a cura? Os olhos da administradora brilharam com uma mistura de raiva e tristeza. Isso não é sobre esconder a verdade, respondeu, mas sobre proteger a dignidade daqueles que sofreram. Algumas verdades, quando reveladas, podem causar mais danos do que benefícios. Suas palavras, embora ponderadas, geraram intenso debate. Muitos na sala começaram a se perguntar se proteger o legado deveria ocorrer às custas da responsabilidade e da verdade. Foi então que um veterano do Círculo do Legado, a enfermeira Margaret, levantou-se lentamente. Vi muitas vidas serem destruídas por segredos, disse em um tom baixo, mas firme. Harold Sterling nos confiou sua visão, e essa visão não era apenas sobre caridade, mas sobre conexão humana e cura genuína. Devemos honrar isso escolhendo a verdade em vez do conforto. Sim, haverá dor, mas ao encarar a verdade, podemos começar a nos curar. Suas palavras ressoaram profundamente, mudando o clima da sala de defensivo para resoluto. Após um longo silêncio, um consenso começou a se formar. O Dr. Miller propôs um plano ousado: realizar uma reunião pública na cidade, onde funcionários, pacientes e membros da comunidade poderiam ouvir toda a verdade sobre o legado de Harold Sterling. Precisamos abrir nossas portas e nossos corações, insistiu, e deixar que a verdade, por mais dolorosa que seja o primeiro passo para reconstruir a confiança. A senhora Carmichael, após um momento de visível hesitação, assentiu lentamente. Eu concordo, disse. Não podemos continuar enterrando o passado. É hora de encarar essas verdades juntos, mesmo que isso nos torne vulneráveis. A decisão foi recebida com alívio. Todos sabiam que o confronto público iminente seria o clímax de sua luta coletiva. Quando a reunião se dispersou, a tempestade lá fora parecia espelhar as emoções turbulentas dentro do hospital. Agora, unidos por um propósito comum, os funcionários se preparavam para a reunião pública. Um evento que traria à tona segredos há muito enterrados e obrigaria cada um deles a fazer escolhas difíceis. Naquela noite, cada olhar trocado e cada conversa sussurrada refletia uma comunidade pronta para enfrentar seu passado e forjar um caminho rumo à redenção. Cada enfermeiro, muitos dos quais haviam dedicado décadas ao cuidado dos mais vulneráveis, acenou solenemente com a cabeça. A vulnerabilidade compartilhada havia se tornado uma força poderosa, e eles sabiam que expor os capítulos ocultos do passado do hospital era essencial para o processo de cura. Quando a reunião comunitária começou no auditório do hospital, a tensão no ar era quase palpável. As cadeiras estavam ocupadas por uma mistura de pacientes, familiares, moradores locais e até alguns jornalistas curiosos. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala quando o Dr. Miller subiu ao palco. As luzes brilhantes iluminavam seu rosto, revelando os traços de noites sem dormir e a determinação de um homem que havia arriscado tudo em busca da verdade.
Ele começou com uma voz firme, mas carregada de emoção. Estamos à beira tanto da revelação quanto da redenção. Por muito tempo, os segredos têm apodrecido. Suas palavras ressoaram profundamente no público, muitos dos quais tinham suas próprias histórias de perda e esperança. O ar estava carregado de expectativa quando Senua Carmichael avançou para compartilhar os documentos históricos e cartas pessoais vindas dos arquivos. Com as mãos trêmulas, ela leu em voz alta um trecho comovente de uma das cartas de Harold Sterling: que as lágrimas dos esquecidos reguem as sementes da esperança de amanhã. A plateia ficou visivelmente emocionada, alguns com os olhos cheios de lágrimas, outros com expressões de determinação. Nesse momento, um murmúrio percorreu a multidão quando a agente Martinez subiu ao palco para relatar a investigação sobre os roubos nos arquivos. Nossa investigação confirmou que alguém tem deliberadamente mirado nesses documentos, afirmou ela com firmeza. As evidências apontam para um esforço calculado para ocultar a verdade sobre as contribuições de Harold Sterling e as promessas que ele fez. A revelação chocou a sala, preparando o terreno para um clímax emocional que testaria a essência do legado do hospital. Em uma troca de palavras particularmente tensa, Olivia Reed, agora parada na beira do palco com seu gravador em mãos, perguntou: "Você acha que ao revelar esses segredos corre o risco de ferir ainda mais aqueles que já sofreram?" Ladura Camiller olhou para ela com uma intensidade silenciosa. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a verdadeira cura. Precisamos permitir que essas histórias sejam ouvidas para que possamos construir um futuro baseado na honestidade e na compaixão. À medida que a reunião comunitária se aproximava dos momentos finais, a sensação de uma resolução iminente era avassaladora. Cada conversa sussurrada, cada lágrima derramada e cada aceno determinado na plateia refletiam uma disposição coletiva para abraçar a difícil jornada à frente. A reunião havia se tornado mais do que uma decisão administrativa. Era um momento catártico para uma comunidade que há muito tempo mantinha suas feridas em silêncio. Com a tensão no auge, o palco estava montado para a resolução final. O hospital, sua equipe e a comunidade se preparavam para o próximo capítulo. Um confronto final com os resquícios do passado e a promessa de transformação. Naquele ambiente carregado de emoções, Buddy, o pequeno filhote que havia sido uma testemunha silenciosa de cada momento, sentou-se calmamente aos pés do Dr. Miller. Seus olhos expressivos refletiam a esperança de que até mesmo as dores mais profundas poderiam levar a um amanhã mais brilhante. A reunião comunitária havia terminado, mas a atmosfera tensa no Hospital St. Mary's persistiu noite adentro. Com cada revelação exposta diante de uma comunidade desesperada por cura, o Dr. Andrew Miller e seus colegas agora estavam à beira de um confronto final, um momento em que o passado oculto e as exigências urgentes do presente colidiriam. Na escuridão silenciosa do auditório principal do hospital, onde ainda ecoavam os discursos apaixonados, o Dr. Miller sentiu o peso de cada lágrima, cada segredo sussurrado e cada promessa não dita. Ele havia acabado de descrever toda a extensão do legado secreto de Harold Sterling, detalhando não apenas o sonho filantrópico que um dia unira o hospital, mas também os esforços malfadados para apagar registros cruciais dos arquivos. As palavras que ele pronunciara naquele dia haviam desencadeado uma torrente de emoções, raiva, tristeza e esperança, que agora pulsavam pelas próprias paredes da instituição. Fora do auditório, sob um céu limpo após a tempestade, Buddy, o pequeno filhote choroso que se tornara o símbolo vivo do luto e da esperança coletiva, sentou-se em silêncio ao lado de Miller. Enquanto acariciava suavemente a cabeça macia do animal, o médico sussurrou: "Você nos trouxe até aqui, pequeno. Prometo que não deixaremos suas lágrimas serem em vão." Naquele momento, o doutor sentiu uma onda de determinação. As evidências da manipulação deliberada dos registros, o testemunho da equipe veterana e até os apelos emocionados da comunidade haviam convergido em um clamor por justiça. Dentro do hospital, Lasra Luiz Carmichael não era mais apenas um espectador. Com as mãos trêmulas e o coração resoluto, ele revelou a peça final da evidência, um envelope lacrado que fora descoberto escondido atrás de uma parede falsa nos arquivos do hospital. Quando foi aberto, sob o olhar atento de alguém que havia passado décadas protegendo a história da instituição, revelou um conjunto de cartas e documentos originais escritos pelo próprio Harold Sterling. Uma carta em particular dizia:
quando as sombras obscurecem o presente, que a luz da verdade guie o caminho. Em cada lágrima reside a promessa de um novo começo. A autenticidade desses documentos foi confirmada pela agente Martinez, cuja investigação havia trazido à tona os roubos calculados destinados a suprimir esse legado. A revelação chocou todo o hospital. Então, em um momento repentino e surpreendente, a peça final do quebra-cabeça se encaixou. A figura anônima capturada nas imagens de segurança não era um sabotador movido apenas pela ganância, mas sim um ex-funcionário, um seguidor devoto da visão de Harold Sterling que havia arriscado tudo para proteger seu sonho. Esse homem, agora identificado como Julian Carter, deu um passo à frente durante uma coletiva de imprensa realizada pelo hospital na manhã seguinte. Com a voz tremendo entre remorso e determinação, Julian explicou que havia sido coagido por um grupo externo que pretendia vender os segredos do hospital ao maior lance. Sua confissão, transmitida ao vivo, chocou a comunidade e forneceu o ponto de virada crítico necessário para expor a corrupção que assolava a instituição.